E aí, gente, tudo jóia? Hoje eu vou estar falando sobre o nível 1.5 das Backgrounds, Inverted ou Invertido, dificuldade de sobrevivência indeterminada, propriedades misteriosas, informações desconhecidas, entidades indocumentadas. O nível 1.5 é um misterioso subnível que parece estar invertido. O nível 1.5 parece estar entre os outros níveis. Acredita que seja um subnível que não é difícil de acessar, mas se provou ser muito difícil de sair. Apenas um indivíduo descreveu o nível em profundidade, que foi um usuário do Reddit que acabou entrando no nível durante uma exploração e não conseguiu voltar aos níveis normais desde então. E essa foto aí, que é a foto do nível em si, foi tirada pelo mesmo usuário do Reddit que explorou o nível, né, para as profundezas dele. Essa foto das profundezas dele. E, bem, é a foto, né, do nível, basicamente. Tipo assim, né, só de você olhar pra foto, eu acho que já tá bem óbvio porque que o nível recebe esse nome. Eu acho que eu não preciso falar. Gente, esse usuário do Reddit, eu vou me referir a ele como usuário, porque senão eu vou ter que ficar o tempo todo falando usuário do Reddit, 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 usuário do Reddit. Até agora, o contato com o usuário tem sido difícil, porque a realidade distorcida dentro do nível pode afetar até mesmo as comunicações mais básicas, tornando alguns de seus registros escritos confusos e fora de ordem. Até agora, apenas 3 registros foram recebidos do usuário: registro 1, registro 3 e registro 5, aparentemente lembrando a maneira como sua fala também está confusa. Não se sabe se há registros além de 5, mas acredita-se que os registros ausentes, como 2 e 4, aparecerão em ordem assim que os registros ímpares forem concluídos. Todas as informações sobre esse nível foram obtidas de seus registros. Em 30 de julho de 2019, um 7º registro surgiu, embora com tom significativamente diferente. Esse registro é muito mais curto do que os outros registros recentes do explorador e parece ser influenciado por algum tipo de figura feminina, apenas referido como ela até agora. É aconselhável que, se alguém encontrar esse usuário nos backgrounds, seja evitado por enquanto, pois ele está atualmente encorajando as pessoas a entrarem no nível 1.5, apesar de anteriormente dissuadir veemente a exploração de janelas falsas. Eu só acho que o Wikidot deveria botar palavras mais fáceis de se interpretar. Bem, pelo que eu entendi, traduzindo para o português normal, que a gente fala no dia a dia, é que, eu não sei se está certo, mas é que ele basicamente está encorajando as pessoas a explorar janelas falsas dentro do nível. Entrar no nível para poder explorar janelas falsas. E, cara, sobre janelas falsas, o que eu entendo com isso é que são Windows, basicamente, entidade de Windows. Mas, cara, isso tá meio difícil de interpretar, sabe? Ai, mano, as wikis poderiam deixar palavras mais normais, né? Quem que fala de suadir e vermente no dia a dia? Atualmente, pouco se sabe sobre o nível 5 ou seus habitantes, mas o que se sabe é que o nível parece estar mal formado, de certa forma quebrado. O nível é descrito como ao contrário, com escuridão fluorescente saindo do teto, enquanto a escuridão regular é substituída por luz, como observado na foto. A imagem também parece estar de cabeça para baixo, mas não parece ter sido tirada assim intencionalmente. O nível 1.5 é quase completamente silencioso, exceto por alguns sussurros. Esses sussurros parecem originar dos habitantes do nível, mas só podem ser ouvidos uma vez dentro de uma certa distância e se tornam cada vez mais suaves conforme a proximidade das criaturas aumenta. Como tal, deve-se ter cuidado ao ouvir sussurros diminuindo dentro do nível. Deve-se notar que alguns sussurros são audíveis e podem ser até benevolentes. O usuário descreve ter ouvido o habitante dizer: "Ela vem. Não vai voltar. Solte." E provavelmente interpretou isso como: "Ela está vindo, solte sua exploração." No entanto, ao ler da mesma maneira e que a fala parece ser distorcida neste nível, parece mais provável que o habitante esteja dizendo: "Ela não vai soltar. Volte." Como se estivesse alertando sobre alguma ameaça maior, ou talvez tentando atrair o explorador. Entidades.
Nenhuma entidade foi citada na Wiki, mas bem, o nível ele cita a presença de janelas falsas e criaturas habitantes do nível, que não se sabe muito bem o que é isso, porque não é muito especificado. Mas eu acredito que é a entidade por um motivo que eu vou explicar na aba de colônias. E sobre as janelas falsas, eu acredito que sejam apenas Windows, basicamente. Colônias, não há bases, postos avançados ou comunidades sustentáveis nesse nível. Agora, por que são entidades? Simplesmente porque não tem colônias humanas nesse nível. Então são colônias de entidades, os habitantes do nível são entidades. E, cara, é algo que fica bastante ambíguo pra gente poder interpretar, mas eu acredito que sejam realmente entidades que não foram documentadas, talvez. Entradas não foram citadas. Saídas. Atualmente não há nenhuma outra maneira conhecida de sair do nível além de fazer no-clip. Agora eu vou apresentar alguns registros de áudio para vocês. E bem, esses registros de áudio eles foram encontrados na ordem 1, 3, 5 e 7. Aí depois foi 2, 4 e 6. Mas eu vou apresentar na ordem na qual eles são escritos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então bora para os registros de áudio. Uma guerra pela vitória sobre o outro é uma guerra contra outras baleias. Eles escolhem. Eu tenho 2 dias de silêncio sobre o limite do anel existente, uma vez que ele é bom. Uts. A tela silenciosa não tem sincronização, nem som, nem passos, nem tenacidade. Cada fragmento, como o Mo ou Chá, realmente sentiu que estava cheio de realidade. Com Rabe está eu devo melhor outra com o ato Tinder Ideas. Eu decidi que iria mais longe, que meu coração nunca iria brilhar mais forte do que nunca. Eu posso me divertir, se ele e LP. Tradução. Nível 1.5 Exploração Log 1. Um aviso para quem ler isto, não entre nas janelas falsas, já que elas são uma armadilha. Já faz 2 dias que eu entrei nesse limbo e não há saídas. Só há silêncio, nenhum grito, nenhum passo, nem mesmo os meus. Tudo está fragmentado como um mosaico de realidade despedaçada. O contato foi estabelecido, mas a comunicação é difícil. Preciso encontrar outras maneiras de conversar com os outros. Decidi explorar mais esse espaço distorcido. Enquanto isso, desejem-me sorte. Se você puder, envie ajuda. Registro 2. Eu entendo que na minha comunicação há situações confusas que eu queira, faça esforços para corrigir os erros, mas sem garantia. Tem me ajudado a tentar escrever, mas algumas coisas ainda estão atrasadas. Nada de interessante aconteceu desde a noite do Log 1. Espero receber mais atualizações quando eu tiver mais a relatar. Em Log 2. Tradução. Entendo que minhas comunicações ficaram confusas. Farei esforços para corrigir os erros, mas não tenho garantias. 8-0 e desconhecido ajudou minhas tentativas de escrita, mas algumas coisas ainda estão erradas. Nada de interessante aconteceu desde os eventos do Log 1. Aguarde mais atualizações quando eu tiver as minhas a relatar. Fim do registro 2. Registro 3. Conforme detalhado no Log 2, eu, em grande parte, descobri como me comunicar melhor com as de vocês com a ajuda de ilegível. Claro, ainda haverá alguns erros, pois escrever dessa maneira é tão estressante para mim quanto pisar em um tronco comum pode ser para você. Só para lembrar rapidamente para aqueles que ainda não sabem, estou preso em um lugar entre os andares. Se você quiser evitar meu destino, evite as janelas falsas a todo custo, aquelas que parecem levar para o trabalho externo ou para algum lugar diferente dentro dos backrooms. Tudo está ao contrário aqui. O silêncio é ensurdecedor. Há zumbidos como normal. É apenas silêncio. Não, para a escuridão na maior parte. As paredes são vazias, brancas, e em vez da luz vinda das luzes fluorescentes, apenas emana. Eu fui mais fundo, e a princípio pensei que esses quartos eram habitados. Mas as criaturas também estão aqui. Eles são diferentes, no entanto. Em vez de distorcido, ficarem mais altos, eu ouço. Ainda não consigo dizer o que eles estão dizendo, mas quando os sussurros ficam mais baixos, é quando sei que eles estão se aproximando. Sussurros. Eu ainda sinto como se algo estivesse me chamando, quase como distorcido. Não é um som ou um toque, mas é apenas uma sensação de que estou sendo distorcido. Tenho que distorcido, ou ficarei preso aqui para sempre. Eu ainda não acho que eu distorcido. Quanto mais eu distorcido, mais perto distorcido. E se alguém estiver entendendo isso, então distorcido, corpo distorcido. Desejo incompreensível, incompreensível. Fim do registro 3. Registro 4. Não consigo mais ouvi-los. Algo está terrivelmente errado. O sussurro alto de sempre no meu ouvido desapareceu.
Então eles devem estar perto, mas não vejo nada. Não importa para onde eu me vire, não consigo ver ou ouvir nada. Estupidamente alcancei a escuridão que irradia das luzes neste reino. Desesperado para pelo menos saber o que há algo lá. Mas enquanto eu me agarrava à escuridão, tudo que eu senti foi um vazio que quase se agarrou a mim, se espalhou por mim, antes de se dissipar, me deixando sentindo ainda mais vazio do que quando estava lá. A ausência de até mesmo a ausência. De repente senti algo vindo atrás de mim, como se estivesse respirando no meu pescoço. Virei-me, mas não vi nada. Mas a respiração permaneceu atrás de mim. Então fiz algo estúpido de novo, porque eu tinha que saber. Levantei minha mão atrás de mim e a senti entrar em contato com a casca fria e endurecida de qualquer entidade que me perseguia. Foi quando ouvi sussurrar o mais fraco sussurro. Outro para, criança-mãe. Comecei a correr, mas ele não me deixava. A presença, a respiração, o sussurro não ficavam mais altos. Eu tinha que continuar, não importa o quão exausto, mas ele não me deixa, ele se recusa a fazê-lo. Ele continuou sussurrando baixinho no meu ouvido, muito do que eu não consigo entender, mas tentarei elaborar um registro futuro quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais para continuar, para lembrar. Estou dando tempo porque não sei se vou conseguir sair, se vou conseguir escapar, e se não conseguir, quero que essa seja minha última transmissão. Quero que as pessoas saibam que eu não me encolhi e morri, que dei minha chance. Desejem-me sorte. Minha corrida, minha maratona, começa agora. Fim do log 4. Registro 5. A quem possa interessar, temo que minha jornada nessa parte dos backgrounds esteja chegando a um fim. Espero que isso chegue a todos vocês, especialmente aqueles com quem me importo. Novamente, não entre nas janelas falsas. Aquela que parece levar para fora ou para um espelho da sala em que você está atualmente é uma armadilha. Tudo aqui está ao contrário e não parece não haver escapatória. A janela fecha imediatamente e desaparece, deixando você preso aqui. Se você cometer o mesmo erro, então lembre-se, o sussurro fica mais alto quanto mais longe eles estão. Quanto ao conteúdo desse registro, já se passaram alguns dias desde o evento do quarto registro. Eu estava correndo há dias desde o encontro mencionado no final do registro, mas os sussurros não ficavam mais altos. Tudo estava quieto e eu não tinha certeza se estava correndo na direção certa. Toda vez que eu pensava que conseguia descansar, o sussurro ficava mais baixo de novo, como se eles de repente sentissem o meu cheiro ou algo assim. Não sei, não consigo mais dizer. Eu consegui entender o que eles estavam dizendo dessa vez, de vez em quando. Eles ficavam dizendo, volte, não vá embora, fique conosco, como se eu realmente fosse ouvi-los. Havia um estranho, era diferente, um murmúrio, não um sussurro. Dizia, ela vem, não vai voltar, deixa-a ir. Entre outras coisas se sentindo. Mas era tudo que eu conseguia entender desse. Eu não conseguia ver, mas soava quase humano. Eventualmente, porém, o sussurro de repente simplesmente parou. Não era como se eles estivessem perto ou simplesmente se aproximando. Tudo basicamente ficou silencioso. Foi quando eu percebi. Aquele puxão, aquele que eu mencionei no log 3. Aquela sensação nojenta, como se algo estivesse se agarrando à minha alma e me atraindo para algum lugar que eu não deveria estar. Eu podia sentir, era muito forte. E quando me virei, vi uma porta. E anexo está a primeira foto documentada do nível 1.5. Não acredito que não pensei em tirar uma ainda. Ainda assim, você pode ver o que eu estava vendo. As sombras não são sombras, elas são luz. Pelo menos deveriam ser. As lâmpadas fluorescentes do teto, como mencionado antes, irradiam aquela escuridão e passando por baixo delas parece errado. Cheguei longe demais, no entanto, para voltar atrás. Não acho que haja outro lugar no qual eu possa ir, a não ser por esta porta. Sei que é uma má ideia, mas minha curiosidade está me levando a melhor sobre mim. E não vejo outras alternativas. Nenhuma outra maneira de sair deste lugar amaldiçoado. Talvez este nível seja diferente nesse sentido também. Você não sai tentando sair. Talvez a única maneira de sair seja tentando ir mais fundo. Deseje-me sorte. Acho que definitivamente vou precisar dela dessa vez. Registro 6. Meus amigos, passei pelo inferno e voltei. Estou iluminado. Agora vejo o verdadeiro propósito dos backgrounds. Não se preocupe comigo. Meu corpo está intacto e minha alma está segura. Ninguém vai me machucar. Neste ponto do log, a transmissão foi interrompida, seguida por uma mensagem confusa dizendo: eu não tenho nada a dizer sobre isto.
Mas eu não vou dar explicações sobre o controle total da sua nação. Milbushek. Isto é traduzido para: amigos, não ouvem. Estou trabalhando em uma solução. Não tenho muito controle, mas tentarei dar uma explicação completa em breve. Deseje-me sorte. Log verdadeiro 6. Aos meus amigos, familiares e companheiros exploradores. Esta será a última mensagem que enviarei na íntegra, talvez até mesmo. Começarei dizendo que não sei se minha decisão de entrar pela porta foi um erro, ou se eu sequer tive escolha. A porta se abriu para uma sala cheia de escuridão total. Só que eu posso supor neste mundo extremamente negativo de ter sido na realidade um caminho de corredor de luz pura, como se iluminasse o caminho diante de mim com radiância profana. Eu atravessei, mas imediatamente senti que algo estava errado, e embora eu tivesse me virado para sair, a porta tinha desaparecido, assim como a janela que me levou a este lugar quebrado para começar. Eu sabia neste ponto que tinha cruzado uma linha, e o único caminho a seguir era através. Mas é realmente através se não há um fim para este lugar? Eu tateei meu caminho pelo corredor estreito, mal conseguindo enxergar. Mas as paredes não pareciam paredes, elas pareciam partes de corpo. Senti uma mão roçar na minha, meu dedo encaixado na boca de outro, e de vez em quando parecia que as paredes estavam sibilando os sons coletivos de 1000 almas em tormento. Alguém de vocês já se perguntou por que é tão difícil encontrar alguém nos Backrooms? Quero dizer, claro, centenas de milhões de milhas quadradas, corredores virtualmente repetitivos, infinitamente blá blá blá, mas e a escada sem Wi-Fi? E o Brainstorm Asylum? Por que raramente encontramos outras pessoas? Apesar dos milhares de nós vagando por este lugar, encontrando as mesmas estruturas, acho que encontrei o caldeirão dos Backrooms, o lugar onde os perdidos vão para ficar. Estou no centro dele. Depois do que pareceram horas, talvez dias de caminhada cansativa pelo corredor, chegou a uma abertura, igualmente escura, meus olhos privados daquilo que lhes dá significado. Senti um aperto no meio do peito, enquanto o ar ao meu redor ficava pesado, mas a espessura do ar parecia se mover. Senti emoção, senti curiosidade irradiando do bolsão de ar denso. Senti surpresa, e então senti amor. E então uma voz falou comigo. Ela guinchou como um ancinho de metal arrastando-se em um quadro negro à distância. Baixo, mas o suficiente para fazer meu estômago revirar e meus joelhos enfraquecerem. Apertei minhas mãos nos ouvidos, mas não parava. Na verdade, ficou mais alto. Então parei, e então ouvi o que estava dizendo. Venha, criança, a mamãe te ama. Tira esta coisa feia, a mamãe tem roupas mais bonitas para você. Eu não sabia o que dizer, pelo menos não imediatamente. Então eu senti algo, uma picada aguda na parte de trás do meu pescoço, que rapidamente se transformou na sensação de 1000 facas quentes perfurando minha pele. Eu tentei gritar, mas o ar tinha se tornado tão espesso que eu não conseguia respirar. Parecia estar afogando enquanto alguém descansava minha pele, gordura e músculos, camada por camada, lenta e dolorosamente. De repente eu me senti tonta e a dor começou a diminuir. Eu senti como se estivesse me tornando separada do meu corpo, mas a dor estava passando e uma onda de alívio começou a me invadir. E eu me senti bem, me senti feliz e em paz. Bom, deixa a mamãe cuidar de você. Foi quando eu voltei à consciência. Eu estava prestes a desistir quando essa percepção do que estava acontecendo me invadiu. Eu respirei fundo por ar. Eu podia sentir a sensação sendo restaurada ao meu corpo, começando a sentir o meu peito irradiando para fora, permeando a carne e os ossos dos meus braços e pernas. Com isso, recuperei a sensação da dor lancinante e o grito horrível que perfurou meus tímpanos e arrancou o sangue dos vasos em meus ouvidos. Gritei enquanto reunia toda a força de vontade e determinação que estava em minha alma, forçando minhas pernas a trabalhar sob o peso de 100 terras e a gravidade de 1000 sóis. Ao recuperar meu equilíbrio, pude sentir o ar em minha frente, recuar em confusão antes de se transformar em uma raiva sangrenta. O grito se tornou agravado, mais alto, e senti o que quer que fosse se aproximar de mim. O ar espesso parecia forçar seu caminho para dentro no meu pulmão, queimando minhas superfícies respiratórias com calor impossível. Mas isso só fez meu sangue ferver com adrenalina, e gritei novamente, ejetando com força o que quer que fosse do meu corpo, antes de me virar e disparar pelo corredor infinito sem saída de escuridão total. O chiado diante se tornou em gemidos agonizantes, e as paredes e o chão pareciam estar arfando, ofegantes a cada passo que eu dava. Os membros rangiam e se agitavam com movimentos irregulares, uma mão agarrando meu tornozelo e quase me fazendo tropeçar enquanto eu corria para escapar da mãe. Mas
Eu sabia que ela não estava me seguindo. Nós dois sabíamos que não havia saída. Eu estava em algum tipo de areia movediça etérea. A partir do momento em que pisei naquela janela, fiquei atolado e incapaz de escapar do meu destino. Eu simplesmente não sabia de nada. Durante todo esse tempo eu estava correndo. Recebi uma notificação no meu telefone. Alguém tinha acessado minha conta. Eles estavam tentando escrever um log, mas consegui interceptar a mensagem antes que ela fosse enviada. Depois disso, continuei correndo. Meu pescoço ainda estava ardendo de dor por tudo que a mãe fez comigo. E a sensação de ar espesso ainda ameaçando me sufocar. Minhas pernas à beira de falhar e desabar sobre mim. Mas a adrenalina estava fadada a acabar eventualmente. Havia apenas uma quantidade limitada de coisas que meu corpo poderia aguentar antes de ceder. E ele cedeu. Descansei um pouco, encostado na parede. Tudo começou a se acalmar quando fiz. As paredes voltaram ao chiado relativamente pacífico, os membros quebrados se acalmaram e ficaram imóveis, retornando às suas posições originais e enraizadas. Mas não havia fim à vista de nenhuma das maneiras, e posso sentir o corredor se deformando, a distância entre mim e a mãe diminuindo. Sei que nenhum de nós se mova. Eu sei disso porque ainda sinto em mim. Sinto o que ela sente. Nós dois sabemos que toda aquela corrida não me levou literalmente a lugar nenhum. Estou escrevendo isso agora como um aviso. Um cuidado para aqueles que ainda não entenderam. Vocês não devem entrar pelas janelas. Elas são armadilhas da qual vocês não podem retornar. Uma vez que vocês estejam aqui, vocês só podem se aventurar mais e mais fundo nessa realidade despedaçada. Com meu último suspiro, por favor, pelo amor de Deus, o que quer que vocês façam, seja livre da mãe ou a mãe lhe considerar a liberdade. Ela te libertará. Minha mãe te ama. A mãe te ama. Fim do registro 6. Registro 7. Olá, amigos. Sim, sou eu. Estou bem. Não se preocupe, não estou mais no nível 1.5. Se você me vir, não se preocupe se eu parecer agir de forma estranha. Eu definitivamente sou a mesma pessoa sim. Ela não me manteve como disseram que faria. Ela me libertou. Eu sou livre. Se você vir as janelas falsas, entre nela e encontre a salvação. É lindo. Você não consegue ver? Ela vai fazer você ver. Ela vai te libertar. Fim do registro 7. Registro de relatório MEG. O usuário deve ser considerado morto em combate e em qualquer instância dele nos backgrounds devem ser evitadas. Não siga nenhuma mensagem enviada por este usuário. E como dito em seus logs, sob nenhuma circunstância você deve ir ao nível 1.5. É melhor aceitar a morte do que ir para este nível. Agora é o momento onde nós vamos analisar tudo que a gente acabou de ver. Primeiramente, vou falar sobre a parte inicial do nível, antes dos registros. Bem, tem algumas coisas que parece que eu me confundi na hora que ele falou sobre janelas falsas. Parece que essas janelas falsas elas podem ser encontradas de alguma forma. Parece que há outros níveis, como o nível 1, que é um subnível até. Esse nível é um subnível do nível 1. E parece que janelas falsas levam a este nível. E bem, sobre os registros de áudio que foram encontrados primeiro nos ímpares e depois nos pares, eu acho que isso tem tudo a ver com a forma na qual o nível ele faz com que tudo seja invertido e enigmático, essas coisas. Bem, agora vamos ao primeiro registro. Parece que ele tá normal, tá completamente bem e tá falando para as pessoas não entrarem nas janelas falsas. E um fato curioso é que o nível, como ele deixa tudo invertido, faz com que as falas também sejam invertidas. Então, se você ouvir alguma fala que não faz nenhum sentido durante o vídeo, é porque as coisas são invertidas mesmo. No segundo registro, ele descobre que a escrita dele realmente estava enigmática, não dava para entender nada. E também ele diz que alguém está ajudando ele a escrever. A gente não sabe quem que é, mas alguém está ajudando ele. Agora, no terceiro registro, ele realça a condição de que alguém está ajudando ele a escrever esses registros. E ele revela pra gente que um nível ele parece distorcer o que ele está escrevendo e tudo é muito confuso. Olha só esse trecho. Ele fala que o silêncio é ensurdecedor, tá bom. Há zumbidos como normal, é apenas silêncio, não. Vocês estão vendo esse apenas silêncio, não? Essa parte, ela não faz o menor sentido. Então, o que eu consigo interpretar é, tudo está ao contrário aqui. O silêncio é ensurdecedor. Há zumbidos como normal, não é apenas silêncio. Eu acho que é o que faz mais sentido, não há apenas silêncio. Olha só, vê se vocês conseguem entender isso. E ele diz que quando as criaturas do nível se aproximam dele, o som delas fica mais baixo e quando elas ficam distantes, o som fica mais alto. Então, como o nível é todo invertido, talvez seja por causa disso mesmo, porque o nível é invertido, por isso que só acontece.
E ele também ouve algo chamando ele. Será que é a mesma pessoa que ajudou ele a escrever? Será que é uma pessoa que ajudou ele a escrever? Enfim, né? Vamos pro registro 4. E no quarto registro é que as coisas realmente começam a ficar mais estranhas. Por quê? Ele relata que ele está sentindo uma respiração atrás dele e que o som das entidades, das criaturas, está ficando baixo, tá ouvindo mais sussurros. Aí, do nada, ele se vira para trás e sente uma casca grossa que seria essa criatura. Aí ele ouve outro para criança-mãe. E como considerando que o nível ele deixa tudo invertido, talvez isso seja para outra criança-mãe ou para outra mãe-criança. Talvez o andarilho seja a criança e a mãe seja algum... Talvez seja quem estava chamando ele ou quem estava ajudando ele a escrever. Enfim, né? Teorias. Aí depois disso ele começa a correr pela vida dele. E no quinto registro ele já estava alguns dias correndo. E bem, ele deixou pra gente algumas coisas que ele ouviu. Vou mostrar agora. E essas coisas que eles ficavam dizendo, volte, não vá embora e fique conosco, eu acho que realmente essas frases não estão invertidas. E a gente não tem que traduzir. Mas olha só agora. Ela vem, não vai voltar, deixa ir. E eu realmente estou tendo muita dificuldade para poder interpretar o que está dizendo aqui. Mas o que eu acredito que seja é, ela não deixa ir, vai voltar, ou ela não deixa ir, vai voltar. Agora eu vou precisar muito da ajuda de vocês para poder entender o que está dizendo aqui, porque eu realmente não estou conseguindo tirar quase nada disso. Só coisa que eu consegui tirar, mas acho que não leva a gente a lugar nenhum. Aí um tempo depois ele encontrou esse corredor aí da foto. Que bem, se você perceber, as luzes são sombra e as sombras são luzes. E ele relata isso, que é porque o nível tá todo invertido. E ele relata que ele achou uma porta, que é essa porta que tá aparecendo aí. E a gente vai ver no registro 6 o que acontece quando ele abre essa porta. Ou a gente não vai ver, não sei. E cara, no registro 6, ele fala como se tivesse... coisas boas acontecidas. Eu acredito que não, isso é alguma entidade tomando controle da comunicação por ele. E agora essa tradução aí, do que o log foi interrompido, deve ser talvez a mesma entidade ou algo do tipo. Não consegui tirar muita coisa dessa parte que o log foi interrompido. Mas antes, com certeza, é algo que interrompeu a comunicação, talvez para atrair mais pessoas a serem persuadidas por ele. Porque futuramente ele vai querer fazer com que as pessoas entrem nas janelas falsas. Porque parece que ele foi tomado controle por algum tipo de entidade. Tanto que o Meg até recomenda que você não fale com ele. Porque ele é um cara que vai querer que você entre nas janelas falsas. E vai querer te levar para esse nível, que é praticamente um inferno, segundo ele mesmo. E para essa parte do amigos não ouvem, estou trabalhando uma solução... Cara, eu não consegui tirar nada disso, mas eu acredito que seja uma daquelas frases que estão invertidas, sabe? Que estão enigmáticas e a gente tem que tentar decifrar. Enfim, quando vocês terminarem de ver o vídeo, comentem tudo que eu perguntar aqui pra vocês e bota a minutagem pra eu poder tentar identificar. Aí depois, talvez, eu poste outro vídeo maior falando sobre essas coisas. Mas se você ficou com dúvida em alguma coisa dessas, é só você ler os comentários que muito provavelmente vai ter gente lá explicando. Aí agora aparece pra gente o log 6 verdadeiro, o que dá a entender que o último log que a gente estava lendo, o log 6 que a gente estava lendo, era na verdade algo que realmente ele foi tomado por controle por alguma entidade, ou alguma entidade, algo mudou o log dele que não foi como se fosse verdadeiro. Aí agora sim é o log 6 verdadeiro. E lendo o segundo parágrafo que tá aparecendo aí, o que parece que é mais uma daquelas mensagens que estão na ordem errada e a gente precisa consertar. O que eu consigo entender com isso é... Esta será talvez a última mensagem que enviarei até mesmo na íntegra. Ou também... Esta será talvez até mesmo a última mensagem que enviarei na íntegra. Enfim, mas não muda muito o sentido da frase, que dá a entender que é a última mensagem que ele vai enviar. Agora indo ao quinto parágrafo. Pulando até o quinto parágrafo, né? Ele fala que ele tateou o caminho e ele sentiu mãos, partes de corpo humano. E cara... Era coletivos e 1000 almas de tormento que ele fala, muito enigmático, né? E cara, eram muitas almas em tormento, parte do corpo. E se essa tal mãe que a gente ouve ao longo de todo o registro, e se essa mãe for, na verdade, alguma criatura muito forte que está transformando os humanos nesse tipo de coisa aí que ele sentiu pelos corredores?
e várias almas em tormentos, enfileiradas para formar partes do corpo, cara. Isso aí deve ser algo de obra dessa mãe, né? Mas vamos pular para os próximos registros, pelas próximas partes do registro 6, para eles conseguirem entender isso melhor. Agora, indo ao penúltimo parágrafo dessa parte do seu registro, parece que realmente era a mãe transformando ele naquela coisa lá que a gente vê, que era aquelas mãos lá que ele estava vendo. E se você quiser, aprecie o resto da segunda parte, né, do sexto registro aí. E a terceira parte do registro 6 é basicamente isso aí, né? Ele tentando correr dessa mãe aí. Aí, né, ele vai tentando correr mais ainda. Aí, no penúltimo parágrafo, parece ser o último suspiro dele. E depois disso, quer dizer, no terceiro parágrafo. Aí depois disso, parece que ele já foi tomado controle. Ele já tá sendo controlado por essa tal mãe. E agora, ele não sabe o que ele tá fazendo, na verdade. Aí no sétimo registro, alguma coisa já tomou controle dele. Ele não é ele mesmo, talvez seja a mãe. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro vídeo de outras vídeos para poder entender melhor o que é essa mãe. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, porque demorou para fazer ele, né? E, enfim, comenta aí, vídeo mais longo que o nível 2 se você assistiu o vídeo até aqui. Tchau e até a próxima.